O surto de coronavírus em diversos países deixa muita gente que vai viajar preocupada. Algumas pessoas já pensam em mudar as datas ou até mesmo cancelar as passagens para fora do Brasil. Veja agora na reportagem o que fazer se você está nessa situação. O coronavírus está nos 5 continentes. São pelo menos 42 países atingidos pelo vírus que provoca febre, tosse e, em casos mais graves, até a morte. O surto começou na China, país com maior número de mortes, mas rapidamente se espalhou por outros países. Até agora são 74.500 casos confirmados da doença e mais de 2.000 mortes. A maior parte de pessoas na faixa etária de 40 a 69 anos. A velocidade com que o coronavírus se espalhou pelo mundo e o alto potencial de contágio estão fazendo muita gente que tem passagem marcada para o exterior repensar se vale a pena deixar o Brasil agora. Preocupado em orientar os consumidores sobre o que fazer diante dessa situação, o Procon de São Paulo divulgou este informativo, em que orienta os passageiros a buscarem uma negociação junto às companhias aéreas e destaca que as empresas devem oferecer alternativas aos clientes. Ontem, durante uma entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que, se possível, a orientação é que os consumidores alterem as datas das viagens. Eu viajo ou não viajo? Vale a regra do bom senso. Se não for necessário, para que você vai programar? Espera para a gente ver como é que isso se comporta de uma maneira melhor. Este médico infectologista explica que ainda não existe vacina ou remédio contra o coronavírus e ressalta a importância da prevenção. Qual é a forma de prevenir? Primeiro, aquela etiqueta respiratória, evitar tossir ou espirrar na própria mão e, se fizer isso, correr para o banheiro para lavar a mão, para não expor os outros, tá? Sempre que estiver em local, especialmente em local público, que a gente não sabe quem passou por ali, lavar as mãos com água e sabão. Se não tiver naquele momento disponível água e sabão, pode utilizar o álcool 70% gel. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Marco Aurélio Mota. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde, Rafael. O senhor é um especialista nessa área, né? Em plano de saúde, no direito à saúde. Vamos falar de forma bem prática e didática para quem vai viajar e contratou um seguro-saúde. Essa pessoa, então, pode viajar despreocupada? Ela precisa ter atenção em determinados aspectos do contrato que ela firmou, né? Eu tenho dito que as pessoas antigamente só se preocupavam em marcar os pontos turísticos que ela ia. E agora ela vai ter que se preocupar em marcar os hospitais que eventualmente ela precise, né? Então, o que sempre a gente recomenda é que analise o contrato oferecido pela seguradora, verifique quais são os credenciados daquele local que ela está indo e marque, deixe registrado em algum local exatamente aonde fica aquele hospital para que, se ela tiver a necessidade de ter um tratamento emergencial, ela busque de forma correta, né? Aquele local indicado pela seguradora antes dela viajar. Eu falei aqui em viajar despreocupado. É claro, ninguém vai viajar despreocupado com esse surto de coronavírus que atinge 42 países, pelo menos, segundo a OMS. Mas o seguro, ele dá um pouquinho mais de tranquilidade para esse consumidor. E o rol, ele é taxativo, cobre agora esse surto, que é novo. O coronavírus é relativamente novo, né? O seguro, ele nasceu exatamente para trazer uma tranquilidade maior para aquele segurado, né? Seja num veículo ou também na saúde. Então, a pessoa viaja, ela não tem a cobertura daquele plano que ela tem aqui no Brasil. Alguns contratos contemplam, né, essa elasticidade para um outro país, mas a grande maioria não contempla. Então, às vezes essas operadoras ou outras seguradoras oferecem no mercado esse tipo de contratação e aí ela pode ficar mais tranquila porque, chegando naquele local, se houver a necessidade de buscar o tratamento, ela vai ter aquele auxílio sem a necessidade de arcar com os custos num país que não conhece e ainda mais no momento que o país enfrenta essa volatilidade aí da moeda. Então, com certeza traz uma tranquilidade maior. Quanto à questão da cobertura, essa é uma dúvida que surgiu em dezembro último, né, do último ano, onde o STJ teve uma decisão que ainda não é vinculante, então é uma decisão excepcional, onde ela entendeu que, se não tiver
no rol de coberturas, a seguradora não é obrigada a custear. E aí a gente traz a questão do coronavírus, porque é um vírus novo, então o tratamento ainda está sendo desenvolvido. Nesse sentido, o seguro tem obrigação ou não tem obrigação de custear? A natureza contratual de um seguro de saúde abrange a saúde no todo. Então, a cobertura para essa doença também deve estar coberta só pela natureza contratual. Agora, é importante que o contratante analise as cláusulas para ele diferenciar uma coisa da outra. Um exemplo claro é da diferenciação entre seguro-saúde, onde ele vai ter que pagar e pedir o reembolso no Brasil, e assistência-saúde, onde ele vai ter uma lista de credenciados naquele país de destino que ele pode usufruir sem a necessidade de pagar. A grande dificuldade quando a pessoa regressa e quer o reembolso de volta é porque aqueles documentos que foram originados naquele país que ele viajou, na maioria das vezes está em outra língua. Então, pode ser que a seguradora imponha uma dificuldade para ele conseguir o reembolso, né, daquele valor, seja integral, seja parcial, e aí pode ser que ele necessite provocar o judiciário. Se ele provocar o judiciário, esse documento vai ter que ser traduzido, tradução juramentada. Então, a dificuldade é grande para poder conseguir o reembolso quando ele regressa. Então, ele tem que ter atenção no momento da assinatura do contrato. Já é um momento de fragilidade, de enfrentar essa dor de cabeça danada, né? Um problemão. Bom, nós acompanhamos na reportagem do Gabriel que ontem, em entrevista coletiva, o ministro Mandetta, ministro da Saúde, ele orientou para que as pessoas tenham bom senso na hora de viajar, só viajarem realmente situações que não podem ser desmarcadas, emergenciais e tal. Mas se a pessoa vai viajar e decide contratar um seguro de saúde ali na véspera, porque precisa uma viagem a trabalho, por exemplo, enfim, até quando esse contrato deve ser feito para garantir a cobertura? O mundo não tem fronteiras, né? As pessoas, elas têm suas programações e seus sonhos de ir para outro país, então é difícil você evitar que você viaje numa eventual programação já feita. Mas a pessoa ela tem até o momento que ela vai conseguir fazer a viagem, que ela está marcada para fazer a viagem, ela pode buscar uma seguradora, contratação direta na internet, e lá tem todo o contrato, mesmo na véspera. Agora, sempre aquilo que é de véspera, o mercado pode ser que aumente, né, o valor de um contrato. Nesse caso, o PROCON pode agir na defesa do consumidor, já que, não por causa de uma pandemia, uma seguradora ou um operador está autorizada a aumentar o valor de um seguro por causa daquela eventualidade, né? É natural que se for em cima da hora, os valores aumentem, mas a justificativa não deve estar pautada na doença em si. Doutor Marco, muito obrigada pelas orientações. Uma boa tarde. Boa tarde.